Então, o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo para tornar claro o sentido e evitar repetição de palavras, tá? Ele pode flexionar em gênero e número. Ela saiu na rua. Ele saiu na rua. Ela é feminino. Ele, masculino. É gênero, tá? Os dois são singular. Eu posso dizer eles saíram, plural. Elas saíram, plural, tá? Coloquei os meus pés no riacho e acho que eu nunca os tirei. Meus é um pronome que está acompanhando o substantivo pés. Os está substituindo o substantivo pés. Então, quando o pronome acompanha o substantivo, ele é chamado também de pronome adjetivo. Quando ele substitui o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Ok? Então, olha só. Deixa eu passar essa. Além de acompanhar ou substituir um nome, o pronome também revela qual o papel desse nome na situação comunicativa, ou seja, qual é a pessoa do discurso que ele se enquadra. Então, olha, eu tenho a primeira pessoa é a pessoa que fala, locutor. No caso, na nossa comunicação agora, eu, professora, represento a primeira pessoa, tá? Eu que estou falando. Com quem eu estou falando? Com vocês, que são os ouvintes, os receptores, tá? São a segunda pessoa. E sobre o que eu estou falando? Porque no caso eu não estou falando sobre quem, né? Eu não estou falando sobre uma pessoa, mas eu estou falando sobre uma matéria. Eu estou falando sobre pronome. Então, pronome é a terceira pessoa. Essa relação de primeira e segunda pessoa, ela não é fixa, tá? Se você abrir seu microfone agora e falar comigo, você passa a ser a primeira pessoa e eu a segunda. Beleza? Tá. Aí, olha o exemplo aqui no quadrinho. Será que ainda precisa quarentena? Parece tudo bem. Paciência, meu filho, porque se tudo parece bem, é sobretudo graças à quarentena. No primeiro quadrinho, Armandinho observa a janela. Logo após, pergunta ao pai sobre a permanência da quarentena, assumindo assim a primeira pessoa do discurso. Tá? Ele que está falando com quem? Olha que ele está meio olhando para cima, tá vendo? Ó, o pai dele está lá no alto, né? Ele é criança. Então, ele assume a primeira pessoa do discurso. O pai com quem ele está falando, que não aparece aqui, mas você sabe que o pai está ali, o pai é a segunda pessoa, que é com quem ele fala. No segundo quadrinho, ou melhor, no terceiro e no quarto quadrinho, ó, quem é que está falando? O pai. Paciência, meu filho, porque se tudo parece bem, é sobretudo graças à quarentena. É o pai que está falando. Nesse caso, o pai assume a função de primeira pessoa e o Armandinho passa a ser o receptor, a segunda pessoa. Qual que é o assunto? Do que eles estão falando? Do isolamento, da quarentena, tá? Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e relativos. Na nossa prova vai cair esses três aqui, ó, iniciais. Os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Os pronomes pessoais indicam as três pessoas do discurso e são pronomes pessoais do caso reto, tá? Que indica quem faz a ação. Ops, dei clique demais aqui. Que indica quem faz a ação. Ela chegou cedo hoje. Quem chegou cedo? Quem fez a ação de chegar? Ela. O pronome pessoal pode ser do caso oblíquo, que indica quem recebe a ação. Contei-lhe o problema. Eu contei a quem? A ele. Quem contei? Eu. Eu que sou o pronome, eu que sou a primeira pessoa. Não está escrito aqui, mas sou eu. Tá? Contei a quem? A lhe. Ele recebe a ação. É pronome pessoal do caso oblíquo. E o pronome pessoal, ele pode ser de tratamento também. Então, por exemplo, o senhor está com frio? A senhora está bem? É,
Vossa Santidade, o Papa está dando um pronunciamento na televisão. Vossa Santidade é uma forma de tratamento, como eu me dirijo à pessoa. Senhor, senhora, é, Vossa Santidade, Vossa Alteza. Você, né? Oi? Você também, né? Você também. O você também é um pronome de tratamento, tá? Só que interessante é que na nossa região aqui nós não usamos o tu, nós usamos o você como pronome pessoal de segunda pessoa. Você é É, um. já em Santa Catarina, Oi? Santa Catarina tem pessoas que usam tu. Lá em É Santa mais Catarina. comum lá. O sul do Paraná. Daí, O sul aqui do Paraná, lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles usam o tu, normal, certo? Né? Não é erro, sim, tá? Não é um erro, tá? É uma variante nossa aqui, ó. É uma variante de linguística, tá? Não é erro. Então aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso reto: eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, tá? Os pronomes oblíquos, que são átonos e tônicos. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, se, consigo, ele, ela, não ele falou, tá? Ele falou é pronome do caso reto. Falei para ele. Para ele, ele já é do caso oblíquo. Nos, nós, conosco, vos, vós, convosco, se, os, as, lhes, se, consigo, eles e elas. Beleza? Ficou claro isso? sim, sim. Sim, Tá, eu tô tentando sair dessa. pronto. Oi. Então, isso é tudo que se dirige a outra pessoa. Não tudo, mas, tipo, você é. Ela não é, né? Ou é? Ela é pronome pessoal do caso reto ou do caso oblíquo, depende da frase, como ele está sendo empregado. Ela falou alto, é pronome pessoal do caso oblíquo, tá substituindo um nome, é um pronome substantivo, tá? Falei para ela, falei para ela aí no caso é oblíquo, não é do caso reto, tá? E aí, deixa eu compartilhar outra janela com vocês, que é a dos pronomes pessoais, dos pronomes demonstrativos agora. Opa, uma janela aqui. Compartilhar. Eu vou deixar assim, tá? Vou deixar do jeito que tá aqui, ó. Então, os pronomes podem ser também possessivos ou demonstrativos. Aí a gente tem um quadrinho aqui dos possessivos, ó. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seus, suas, tá? Seu, sua ou seus, suas, singular e plural, beleza? A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere. O gênero e o número concordam com o objeto possuído. Então, ó, ele trouxe seu apoio. Ele trouxe seu apoio. Ela trouxe sua contribuição. Por que eu usei sua aqui e não seu? Porque a palavra contribuição é feminina, então ele concorda com o objeto possuído, tá? Os pronomes possessivos podem exercer na frase tanto função adjetiva quanto função substantiva. Empreste-me sua caneta, ó o pronome acompanhando o substantivo caneta. Quando ele acompanha o substantivo, ele tem função de adjetivo, tá? Quando ele substitui o substantivo, ele tem função de substantivo. Então, ó, sua é pronome possessivo, minha é pronome possessivo, só que sua tem função adjetiva, porque está acompanhando o substantivo caneta, e minha tem função substantiva, por quê? Porque está substituindo a palavra caneta. Ok? Então, pronome possessivo indica posse. Eu não entendi muito, mas Oi? eu não entendi muito. Quem?
Cecília. Tá. O que que você não entendeu? Fala para mim. Então vamos por partes. O pronome possessivo, ele indica posse. Indica que alguém possui alguma coisa. Então olha só, aquela bicicleta branca é minha. De quem é a bicicleta? Sua. Isso pertence a mim. Eu digo, aquela bicicleta branca é sua. De quem? O objeto é de quem? Minha. Minha. Isso. Então, ele indica posse, ele indica o possessivo indica a quem pertence o objeto, tá? Então, quando ele acompanha o substantivo, ele além de ser pronome possessivo, olha a sua caneta aqui, ó. Além dele ser pronome possessivo, ele também tem uma função adjetiva, porque não é o adjetivo que acompanha o substantivo, tá? Sim. Quando o minha é um pronome possessivo, indica posse, indica que a caneta é minha, pertence a mim, tá? Minha. Nesse caso aqui, ele está substituindo a palavra caneta, ele não está acompanhando a palavra caneta, ele está substituindo. Eu esqueci a minha. Minha é o quê? Minha caneta, ó. Ele está substituindo a palavra. Além de ser pronome possessivo, tá? Ele também tem função substantiva, porque ele está no lugar do substantivo caneta. Então, é, é, é a mesma coisa que você pensar assim, olha, eu não tenho o adjetivo não acompanha o substantivo? Acompanha. Nesse caso, esse pronome sua não está acompanhando o substantivo? Está acompanhando. Então, não é que ele é adjetivo, ele não é adjetivo, tá? Ele tem apenas uma função parecida, porque ele acompanha o substantivo. Ele é pronome possessivo. A classificação dele é pronome possessiva. Pronome possessivo, tá? Minha não está acompanhando um substantivo. Minha está Hã? Quê? Entendi. Quem que falou agora? Tá, beleza. Pronto, Oi. agora entendi. Então, tipo, possessivo é tipo, isso daqui é meu, por exemplo, né? Aham. Isso mesmo. E o pronome demonstrativo? O que a palavra demonstrativo sugere para vocês? Que demonstra algo. Que demonstra algo, estou demonstrando. Então, ó, o que ele demonstra? Ele situa, o pronome demonstrativo, ele vai situar os seres e objetos no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso, tá? Então, se eu digo, este livro é seu, o livro está perto de quem? De mim. Eu estou perguntando, o livro está aqui comigo. Este Então, livro segunda é. pessoa. Isso, está perto de mim. Ó, este, eu estou apontando, este. Ele está próximo de quem fala. É demonstrativo. Aí você responde: não, o meu é aquele. Aquele está longe de mim e longe de você. Tá? Eu uso o termo aquele, eu estou demonstrando, mas a palavra aquele, ela não está perto de mim, o objeto que eu estou me referindo não está perto de mim e nem está perto de você. Está longe dos dois interlocutores. Tá? Então, aqui, esse quadrinho aqui, ó, ele mostra bem essa ideia, tá? Em relação ao espaço, o pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala, ó, compro este carro. Este está perto de mim. Eu que estou ali, é a primeira pessoa. Compro esse carro. Ó, eu estou falando com o vendedor. Imagina a situação. Estou dentro de uma concessionária e eu aqui, o vendedor ali, para frente um pouquinho, e o carro que eu gostei está perto do vendedor. Eu digo para ele: eu compro esse carro. Esse aí, ó. Esse aí que está perto de você. Eu estou falando com ele, tá? Aí, o vendedor está perto de mim. Tá aqui, ó. Imagina a situação. O vendedor está aqui perto de mim. Eu
Eu tô conversando com ele e eu gostei de um carro que tá longe. Longe de mim, longe dele. Aí eu digo para ele assim: olha, fulano vendedor aí, senhor vendedor, eu compro aquele carro lá, olha, aquele. Aquele diz que o carro está longe de mim e longe da pessoa com quem eu estou falando, que é o vendedor. Beleza? Os pronomes demonstrativos também têm relação temporal. Sabe como? Ó, este ano está sendo difícil para nós. De que ano que eu estou falando? Deste ano. Qual é ele? Fala em número para mim. Atual. Atual, 2020. Esse ano que passou foi muito bom. De qual ano eu estou falando? 2019, o ano passado. O ano passado, 2019. Aquele ano foi terrível para todos. Agora, aquele pode indicar um ano bem mais distante. Tá? Eu posso. 2016. Pode indicar 2019, 2017, pode ser qualquer ano. 1800, 500 e... Isso, Pode 1500 ser e 112. pouco. 1000. 112. Também pode indicar um ano histórico, alguma coisa do tipo. Isso, um ano histórico que foi um ano que foi difícil para a humanidade, entende? Então, Pode ser o ano que a humanidade surgiu. pode ser o ano que a humanidade surgiu. Aquele ano foi terrível para todos. Então, é um ano que aconteceu um fato muito ruim. Pode ser, pensa lá na Segunda Guerra Mundial, 1940 e pouquinho, 42, 40 e... Aquele ano foi um ano terrível para todos. Então, aquele indica um período bem mais, tá? Antigo. Só que para eu usar esse aquele, eu tenho que situar antes. Então, eu estou falando lá, a Segunda Guerra Mundial foi um período, né, de muitas catástrofes, mortes, Sim. tal. Aquele ano foi terrível para todos. Qual ano? O ano em que ocorreu a guerra. Tá? Mas se falar, tipo, só aquele, se você for chegar em alguém e falar, aquele ano foi terrível, a pessoa não vai entender, porque tem que situar o ano, mas Isso que eu... nessa frase pode ser qualquer ano. É isso que eu tô falando. Aí você tem que situar o ano. Então, o aquele retoma um passado. Esse retoma 2019. Este é o ano que nós estamos vivendo. Agora, aquele eu tenho que situar. Porque senão vai falar, mas de qual ano você está falando que foi terrível? Não estou sabendo. Tá? Então, eu tenho que, antes da frase aqui, tem que ter um contexto antes para eu situar qual é esse ano, ok? E os pronomes demonstrativos servem para fazer referência ao que já foi dito e ao que se vai dizer no interior do discurso também. Então, veja lá, ó. Este faz referência àquilo que vai ser dito posteriormente, ó. Espero sinceramente isto. Isto o quê? Que seja muito feliz. Eu vou dizer. Esse e flexões faz referência àquilo que já foi dito no discurso antes, ó. Que seja muito feliz. É isso que espero. Isso o quê? Que seja muito feliz. Tá vendo a setinha, ó? Eu vou dizer isto. Eu disse isso. Eu já disse, ó. Este em oposição àquele, quando se quer fazer referência a elementos já mencionados. Então, este se refere ao mais próximo, aquele ao mais distante. Sempre aquele é o mais distante. Romance e suspense são gêneros que me agradam. Este me deixa ansioso. Este qual? Desses dois aqui. O romance ou o suspense? Este retoma suspense, que é o termo que está mais perto, ó. Aquele sensível. Aquele retoma quem? Retoma romance. Tá? Beleza? Sim, então também é demonstrativo, né? Sim, demonstrativo. Tudo demonstrativo. Aí aqui tem um quadro dos pronomes demonstrativos, tá? Então, perto de quem fala, este, estes, esta, estas e o invariável isto. Não tem istos, estás. Não existe, tá? É só isto. Ele é invariável porque ele não muda para singular ou não tem gênero nem número, tá? Esses daqui tem gênero e número. Perto de com quem se fala, tá? Esse, esses, essa, essas, isso. Distante das duas pessoas do discurso. Distante de quem fala e de com quem se fala. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo.
Beleza, gente? Sim. Vou parar a gravação. Sim.